Boa noite, doutores. Começando mais um encontro aqui de quinta-feira na mentoria DVBot Pro. E hoje falaremos de uma ferramenta muito importante para o advogado que precisa aí analisar documentos complexos ou trabalha com várias fontes de arquivos diferentes. Vou fazer um pequeno review aqui no primeiro momento do Notebook LM. É uma ferramenta gratuita. Todo advogado obrigatoriamente tem que ter a sua conta lá, começar a mexer, começar a fuçar. O que eu vou trazer aqui é um esclarecimento, na minha visão, de quais ferramentas ali dentro dá para os doutores utilizarem de uma maneira mais fácil. É uma ferramenta muito intuitiva, é ir fuçando e ela está bem atualizada. Ela tem um plano pago, mas no plano gratuito já dá para fazer muita coisa, enfim, e não precisa ficar se preocupando nem com o dinheiro para poder usar. Precisa das boas práticas. Mas antes, como sempre, toda semana, né, no nosso querido ChatGPT, nós temos atualizações. Para os doutores que têm curiosidade e sempre que vem alguém, alguma coisa na mídia e tal, que vai fazer, consultem aqui, ó, vem aqui no Plus e consultem o Notas de Versão. Quando a gente vem aqui, é como se fosse um jornalzinho, falando a grosso modo, né, da OpenAI. E onde eles falam dos updates que eles fazem toda a semana, bem dizer, né, no ChatGPT. Espera aí, ajuda, nota da versão, aqui, traduzido. E sempre, eu sempre bato nessa tecla, quando a gente vê que está um pouco estável, às vezes ele não está aceitando arquivo, é muito importante que os doutores joguem lá no grupo, se alguém está passando também por essa dificuldade, que 99% das vezes é instabilidade mesmo no sistema, ele engasga um pouco, porque as atualizações são constantes, depois ele alinha de novo, né? Mas ontem, no dia 16 de julho, estamos fazendo essa live no dia 17, eles liberaram para o modo de gravação no aplicativo de computador para macOS, no plano Plus, que é o plano que a gente usa lá assinando pelo celular, é o nosso plano, né? Basicamente, doutores, eu vou esperar chegar pro Chrome, né? Pro Windows, e a gente também vai ter uma aula sobre isso. Mas os doutores já quiserem dar uma olhada, porque eu não utilizo o Mac, né? Mas deve ser muito simples também. E aqui eles explicam mais ou menos. Mas o importante é a gente perceber que sempre eles estão agora trazendo mais ferramentas, mais alternativas de uso dentro do ChatGPT. Isso é muito bacana. Sem subir o valor da ferramenta, isso é, a gente não paga nada pelas atualizações. Quem assinou o plano está com um plano garantido agora ad eterno, é só não cancelar, acho que um dia vai subir o preço, né? Mas como a gente está com o nosso cartão lá, a gente vai estar sempre pagando abaixo de R$ 100, e essa ferramenta está cada dia mais aperfeiçoada, enfim, cada vez mais inteligente. Os doutores já devem utilizar, ou já ouviram falar, de ferramentas de transcrição de reunião. Então agora a gente vai poder, vou dar o exemplo aqui, vou fazer uma reunião aqui no Google Drive com os doutores, e o ChatGPT vai entrar nessa reunião, como as ferramentas fazem, e vai gravar conversas ao vivo, né, como reuniões de equipe, ou nota de voz, que os doutores fazem com os clientes, enfim, e transforme-as em resumo editável em Canvas. O Canvas, os doutores leiam a nossa lousa, né? Ele vai abrir um chat dentro do ChatGPT, depois que a gente terminar a reunião, e já vai trazer a lousa com tudo ali que os doutores conversaram dentro ali. E eu acredito, não tenho certeza, que a gente também vai poder fazer algumas configurações, como utilizar ele dentro do assistente. Aí poderia ter um assistente de reunião ou um prompt para a reunião, para já entregar mais ou menos no esquema que os doutores querem a ata da reunião. Mas vamos ficar de olho nisso aqui, é muito novo, né? Chegou ontem, mas já está liberado no Windows e nós vamos utilizar isso aqui com certeza. Outra coisa também que eles estão querendo não, né? Que eles vão invadir eles estão trabalhando em cima de um navegador, então a gente vai utilizar
quem utiliza, por exemplo, o Chrome ou o Edge, né? A gente vai poder utilizar também como navegador o ChatGPT conectado nesse navegador e a partir daí a gente vai ter conexões a chats externos através dessa ferramenta aqui, ó, que os doutores já têm acesso, mas ela não tem muita funcionalidade ainda, mas já já ela vai ter, tudo vai se conectar no futuro, que é inclusive eles tiraram, né, que as conexões com segurança, eles tiraram aqui, vamos ver se segurança. Não, 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 eles tiraram mesmo. Entrada com segurança. Entrada segura com o ChatGPT, que mudou de lugar o botão. Entre em sites, aplicativos e em toda a internet de forma segura e confiável com o ChatGPT. O que esbarra um pouquinho da gente utilizar isso hoje é que os navegadores do Google e da Microsoft dão uma impedida nisso. Mas basicamente a gente vai conectar o ChatGPT, vai ser bem simples, igual conectar um e-mail, por exemplo. A gente vai ter como se fosse uma conta da OpenAI, uma certificação, e a gente deixa, por exemplo, vou dar exemplo aqui, no Mercado Livre. E ao invés dele fazer essa leitura dos preços, das coisas que eu quero por fora do Mercado Livre, ele vai fazer por dentro. Comprar passagem. Acredito que no futuro até acessar diretamente os tribunais, os órgãos públicos. Então, cada vez mais, o ChatGPT está ficando multitarefa e, principalmente, tendo um braço focado mais na produtividade. Isso é muito, muito, muito legal. Queria passar isso aqui para os doutores, fiquem ligados sempre nas atualizações, eu vou trazer aqui para os doutores toda semana, obviamente, mas hoje o papo é sobre Notebook LM, e antes da gente começar a mexer aqui, eu quero que os doutores só entendam o conceito de cada ferramenta. O ChatGPT, ele é um grande modelo de linguagem treinado para oferecer respostas dentro de uma ampla base de conhecimento. Essa base de conhecimento foi capturada da internet até 2024. Tudo que eles conseguiram pegar que estava aberto na internet foi colocado dentro de um grande computador chamado data center, e hoje ele faz a triangulação também com a internet. Ele também está online. Então, se a gente pede para ele fazer aqui uma pesquisa na internet, né, web search, ele faz ali na internet a pesquisa. Quando os doutores utilizam o assistente, ele faz essa triangulação. Como que a gente tem um melhor controle? Criando os bons prompts com os nossos assistentes e dando para ele uma boa base de conhecimento. É o que a gente tem feito até aqui e tem dado bastante resultado. Os doutores que já estão aqui presentes sabem disso, e os doutores que estão novos aqui também terão o mesmo resultado utilizando os assistentes. Então vamos colocar aqui que esses modelos de IA, eles estão abertos. Eu estou sendo bem simplista aqui. Abertos. Então, quando eu dou um oi aqui, ou peço para ele analisar um documento, um contrato, ou qualquer coisa, ele pega aquilo que eu coloquei aqui, interage com o modelo de IA e faz um levantamento muito rápido dentro dessa base de conhecimento, e através do prompt ele me oferece uma resposta. O que acontece aqui? A gente não tem um controle muito grande dessa base de conhecimento. A maioria foi ele que pegou sozinho, e quando ele vai buscar na internet, essa busca é feita, enfim, randomicamente, e ele pode chegar num site que não está atualizado, alguma coisa, e ele inventar a resposta. Os prompts, todas as nossas boas práticas aqui resolvem isso. Ajudam bastante. Isso os doutores já sabem. Então vamos entender o seguinte. É como se fosse uma IA que vai gerar um pensamento através de uma base mais solta, mas super importante. Aqui a gente cria os assistentes, aqui a gente faz o nosso trabalho do dia a dia, e com o arquivamento de chats e tudo aquilo, tem mais produtividade. No Notebook LM, funciona quase da mesma maneira. Só que o que acontece? Ele funciona através da base que nós vamos fornecer estritamente, a base que nós vamos fornecer. Aí eu vou mostrar, isso é um ponto muito positivo. Ele vai se concentrar na documentação que a gente vai dar. Ele utiliza os modelos do Google, do Gemini, como estrutura de pensamento para dar a resposta, mas ele não se baseia em outras fontes. Agora ele está tendo como acessar a internet, mas só quando a gente pede referências.
Ele não faz como o ChatGPT. O ChatGPT consulta e gera a resposta. Ele não. Ele fica preso nos documentos. Esse já é um ponto muito positivo para o notebook LM. Outra diferença entre os dois, e aí o notebook é bem bacana, é o tamanho da janela de contexto. O ChatGPT, ele tem diversos modelos, e essa janela de contexto, ela fica bem vaga, o tanto que ele consegue ler de documentos e estabelecer uma conversa sem alucinar, sem ele perder o fio da meada. Se eu dou um arquivo para ele muito grande, o ChatGPT ele vai lendo, 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 e como ele tem a capacidade de formular a resposta, ele vai tentando esticar ali ao máximo a conversa. O que eu nos testes, o que os doutores me dão de feedback e o que eu entendo nos estudos que eu faço, que documentos em até 300, 400 páginas ele está conseguindo ler com muita precisão, e no modelo 4.1 eles dizem na documentação que essa janela de contexto hoje é de 1 milhão de tokens. Aí, para não ficar técnico, tokens os doutores entendam como palavras, e essas palavras os doutores entendam um documento até 1000 páginas aí, ele teria uma capacidade de 99% de acertar aquilo que a gente está fazendo, perguntando para ele sobre um documento específico que eu estou colocando, ou sobre uma pesquisa, enfim, sobre uma resposta que ele vai me dar. Uma coisa que eles criaram, o ChatGPT, para meio competir com o Notebook LM, foi o Projetos, que nós já fizemos uma live sobre eles aqui, que é o quê? A gente ter o controle de colocar a documentação e pedir para o ChatGPT ter um bate-papo, buscar as respostas mais aprofundadas do nosso documento, ou quando a gente cria um assistente, a gente coloca lá na base de conhecimento os nossos documentos. Isso ajuda bastante. O notebook vai além. Ele tem a janela de contexto, que já passa de 1 milhão de tokens. Eu acredito que chega a quase 2 milhões de tokens, que já está no Google Gemini 2.5. As conversas ficam sempre privadas, igualzinho no chat GPT. Então, a janela de contexto aqui, isso é, o tamanho dos documentos que os doutores podem colocar aqui é infinitamente maior. Os doutores podem colocar um documento aqui com 2.000, um processo, 1.500 páginas, 2.000 páginas. Tem advogados que eu já vi utilizando com até documentos de 5.000 páginas e tendo bastante boa resposta na consulta daqueles dados, enfim. Mas isso é só a pontinha do iceberg. A gente bate muito nisso, mas o que eu vou mostrar aqui por dentro tem coisas muito mais interessantes também que a gente pode colocar aqui, além dessa janela de contexto enorme e tal, e os doutores já vão entender. É bem simples de entender. Mas outra coisa que eu acho bem bacana é, e aí eu quero passar um ponto mais estratégico aqui do que propriamente técnico, é os tipos de arquivo. No ChatGPT hoje, a gente consegue arquivar, né? Eu posso vir aqui e tal e colocar aqui, ó, fotos e arquivos, ou vir no meu Drive e colocar aqui planilha, colocar aqui PDF, Word, e tirar print de imagens. Ele já consegue ler, os doutores já utilizam e tal. O notebook, ele dá uma gama muito maior de bases que a gente pode colocar dentro dele. Ele consegue ler um vídeo do YouTube através do link. Ele consegue hoje fazer leitura de MP3. Às vezes os doutores gravam uma reunião presencial, né? E às vezes só tem ali, já tem aplicativos e gravadores que fazem isso, né? Transformam isso em uma transcrição, né? E armazenam, já tem muitas empresas fazendo isso. Esses gravadores são um pouco caros, enfim, tem aplicativos que fazem isso. Mas às vezes os doutores têm um áudio como prova, às vezes querem gravar só o áudio de uma audiência, enfim. MP3 também é algo mais. Sites, então, por exemplo, o ChatGPT ele tem a dificuldade de eu pegar um site, por exemplo, como referência e pedir para ele armazenar como fonte de dado. A gente vai fazer uma brincadeira aqui bem rápida, os doutores vão ver. Então, na minha opinião, é gratuito, muito bom. Grande janela de contexto, ótimo.
uma vasta variedade de arquivos que eu posso colocar e essa gama de ferramentas que eu quero mostrar aqui para os doutores agora aqui ao vivo, e os doutores vão ver que legal e que bacana. E eu recomendo muito essa ferramenta para todo mundo que estuda. Curiosidade, ela foi lançada, na verdade, em teste para poder fazer a modelagem do dos exames, enfim, e todos os resultados que a gente estava tendo, não só de estatística, mas também para a feitura da vacina da Covid. Então, ele foi usado muito lá em Harvard, naquela universidade Stanford, né, que é da Inglaterra, e o Google fez esses testes lá. Então, eles colocavam gigantes, um volume imenso de documentos dentro dele, e os cientistas poderiam, logicamente, que acho que não era assim tão simples igual o nosso, mas eles conseguiriam fazer a relação entre aquelas estatísticas e chegamos numa vacina que ia demorar 20 anos, conseguimos elas em 6 meses aí, devido a essa ferramenta aqui, inclusive. A NASA utiliza, enfim, porque qual que é a ideia? Analisar grandes volumes de documento de uma maneira mais precisa. Aí, só para os doutores entenderem, ela tem 2 planos, a gente já vai criar uma conta aqui. Ela tem o plano pago, eu nem sei o valor, eu acho que é $20, mas as diferenças, elas são mais na quantidade de, de, de chats, vamos colocar assim, de intervenções que a gente consegue fazer no documento, do que propriamente, pelo que eu entendi até agora, da capacidade que ele tem. Então, nesse aqui, ó, usar gratuitamente, então a gente vai utilizar, criado com os modelos mais recentes do Google Gemini, eles não colocam aqui, né? Mas ele sempre vai atualizar o Google Gemini com o modelo. O Google Gemini também é uma ferramenta muito legal, igual o ChatGPT e tal. Envie PDFs, sites, apresentações, documentos. Aqui, Google seria toda a biblioteca do Google, por exemplo, que eu falei do Google Drive, que é arquivos, todo tipo de arquivo, planilha e tal, Word, toda aquela coisa do Google Drive, URLs de YouTube e muito mais. Então, a capacidade não, né? A variedade de fontes que a gente pode colocar nele é muito bacana. Aí os doutores usem a criatividade. Crie resumos, perguntas frequentes, cronogramas e documentos de briefing com apenas um clique. O que quer dizer isso? A gente pode pedir que ele resuma um processo de 5.000 páginas e nos dê os pontos principais. Pode estabelecer perguntas frequentes dentro daquele documento e ele vai buscar ali o que tem mais de relevante e já vai trazer para os doutores uma prévia do que seriam as dúvidas mais frequentes. Os doutores podem clicar um botão e continuar aquilo lá. Os cronogramas são passos, por exemplo, que os doutores queiram fazer de um estudo de um documento. Agora também, nem está atualizado aqui, mas vamos criar um mapa mental automático com ele. Gere visões gerais em áudio, o famoso podcast, ou resumo daquilo, os doutores podem ouvir, fazer uma apresentação. Tudo isso gratuitamente. E o melhor de tudo, faça perguntas para se aprofundar no quê? No estudo que os doutores estão fazendo e receba respostas com as citações que estão dentro do documento. Mas já vamos fazer isso aqui agora, os doutores vão ver. E no resto aqui é mais querendo vender aí a propaganda para empresas, né? Essas gigantes aqui utilizam, e é isso que nós vamos fazer aqui agora. É o nosso primeiro notebook, que em inglês é caderno, então tudo é dividido pelos cadernos, mas é bem legal e é bem fácil para os doutores utilizar. Eu vou colocar aqui numa aba anônima para os doutores verem como é fácil, e para os doutores que estão assistindo gravado, o link vai estar aqui embaixo. Mas é notebook LM Google, procurando do Google, acha com tranquilidade, quer ver? Notebook, o meu já está salvo, né? Mas é notebooklm.google. Mas eu vou deixar o link aqui abaixo para os doutores abrirem a sua conta. Agora, como eu estou na janela anônima, é como se eu estivesse entrando pela primeira vez, né? Aqui no Try é teste o notebook LM e os doutores vão ter acesso à conta gratuita. Cliquei aqui, ó, escolho um e-mail, coloco aqui, escolho a senha,
tô dentro da ferramenta. Ah, ele manda aqui o bendito do coisa, né? Espera aí só um segundo. Vai pedir aqui para confirmar, porque o meu confirma. Vai pedir para confirmar no celular, normal. Pronto. Já estamos dentro da ferramenta. Ela é bem intuitiva. Depois eu quero fazer uma aula mais cada botão ali, mas é bem simples. Os doutores com calma vão conseguir desenrolar até melhor do que eu, que os doutores são mais capacitados aí para fazer projetos complexos até do que eu. Você vai dar aqui as boas-vindas, né? A ideia da política de privacidade, mas ele já garante, eu quero receber atualizações, eu posso colocar, eu vou colocar aqui, ó, ok. E aqui ele abre a nossa querida área de trabalho, que ela é bem, não é parecida com a do ChatGPT, mas ela faz todo sentido, basta a gente ler, na verdade. Entenda melhor qualquer documento, um chatbot baseado nas suas fontes, nota sempre que eles batem em cima disso, né? E os doutores podem compartilhar também com equipe e tal, tem lá o botãozinho compartilhar. Dica para os doutores aqui. Um notebook, fazendo um paralelo para a nossa mentoria, é um assistente. Por quê? Dentro do assistente a gente não coloca uma personalização. Então, cada caderno é para uma coisa. Então, estou analisando o contrato do ciclano. Todas as fontes que eu vou colocar, eu nomeio num caderno e vou fazer as pesquisas daquelas fontes ali que tem a ver com aquele assunto. Rodrigo, eu também quero um caderno para estudar para minha pós-graduação. Pega lá os seus livros, pega tudo que tem lá da pós, cria um caderno pós-graduação. E assim sucessivamente. Não misturem cadernos, porque daí são assuntos desconexos, mas referente a um cliente, ou acredito que os doutores vão utilizar mais para análise de processos maiores, né? De uma maneira, num volume maior, coloca ali o número do processo, ou o nome do cliente, os doutores vão ter os cadernos separados. Eu acho que já atualizou, mas com segurança eu consigo falar que são 50 cadernos que a gente pode colocar. Então a gente pode ter 50 projetos, cadernos, e dentro desses cadernos a gente pode ter infinitas fontes, que eu já vou explicar aqui. Então sempre separa por caderno. Aqui eu já vou entrar aqui nessa parte, mas antes, o que eu gosto de fazer aqui, e eu estava testando aqui, eu gosto de já nomear, ó, caderno, sei lá. A gente vai colocar aqui, ó, o teste que eu quero fazer é o da Constituição, que é Constituição, que seria o nosso documento de grande volume que eu vou estudar aqui. Ele tem 500 páginas, faz sentido, eu vou anexar aqui. Mas digamos que eu quisesse usar como referência também um site que tenha a ver com isso, um vídeo do YouTube, de qualquer canal aí que eu quisesse pegar, bastava eu pegar o link e colocar aqui. Se eu quisesse, por exemplo, ter o meu MP3, eu poderia colocar aqui tudo que convergesse junto com essa ideia de estudar aqui a Constituição. Então, essa gama de variedade de arquivos é muito legal e os doutores podem utilizar a imaginação aí. Quando a gente clica em adicionar, ou clica aqui, ó, tanto faz, a pilha, porque precisa de uma fonte, né? Então, a pilha da fonte ou no adicionar, é só vir aqui, e aqui ele já fala. Tipos de arquivos compatíveis, PDF, TXT, Markdown, para quem trabalha com programação, né? Áudio, por exemplo, MP3. Se eu quero colocar um site aqui, ó, eu venho aqui colocar o URL de todos os sites que eu quero que façam parte. Para adicionar vários sites, separe cada um com um espaço ou uma nova linha, ó. E eu posso colocar aqui todas as URLs. Os doutores podem fazer, por exemplo, um banco de julgados, podem fazer aí o que quiserem com os links que os doutores têm e criar aí um notebook só de sites, por exemplo, não sei, artigos que os doutores queiram estudar, ou pode ter também documentos e sites juntos, né? Pode incluir todos, é muito legal. Outro tipo de fonte, documentos Google. Documentos Google, como ele já está no conectado. Rodrigo, Oi. me diga uma coisa, nessa hipótese de um áudio, você poderia lançar, jogar o áudio, carregar o áudio e pedir para ele transcrever? Sim, resumir, transcrever, analisar. Se fosse só um áudio, vamos supor, né? E esse áudio pode ser grande também. Eu não sei exatamente o tamanho do áudio, mas sim, sim, sim. Ele não vai só transcrever, vamos lá, vamos continuar. Sim,
Vamos supor que o seu projeto seja só esse áudio, né? Sei lá, dentro disso. Sobe aqui, salve MP3, tem vários programinha, né, na internet que salve MP3. Ele vai subir aqui e o doutor pode bater papo com ele aqui e ele vai informar tudo que tá dentro desse áudio aí. Ou, eu sempre gosto de frisar, ou esse áudio pode fazer parte de um contexto grande que tenha arquivos, que tenha site, que o doutor tenha PDF. Vou dar exemplo. O processo tem um áudio que faz parte de prova. E o doutor também quer analisar esse áudio junto com o processo. Ele consegue fazer todo esse resumo também e trazer o resumo de cada fonte. E no caso, ele dividiria por narrador ou seria na sequência o áudio? O áudio agora, no resumo, ele tá com um narrador só, mas eu vou estudar para ver se a gente consegue colocar um prompt aqui. Eu já vou explicar para os doutores com 2 narradores. Ainda não testei com 2. Mas vamos testar aqui se ele consegue fazer com 2 narradores. Como se fosse um bate-papo, né, de podcast. Antes, ele tinha essa função, podcast, e agora eles estão chamando de resumo de áudio. Então, eu acho que mudou um pouco isso aí, mas vamos testar aqui para ver se vai. Posso, obviamente, copiar um texto e colar, né? Aqui, ó. Sei lá. Rodrigo, tem uns textos aqui, eu vou lá, copio o texto e eu estou montando a minha base aqui. Vamos supor que o meu estudo da Constituição fosse mais robusto do que só o documento e tudo isso fosse. Eu tenho um texto copiado, ó, colhe o texto copiado e ele vai ficar sempre pontuado aqui como fonte e os doutores vão poder também estudar fonte por fonte ou pedir um resumo do total também. Então, vamos fazer isso aqui agora. Outra coisa, YouTube, aqui ó, link da URL. Os vídeos têm que ser público, né? E aí ele fala que no momento apenas a transcrição é porque, por exemplo, eu não consigo subir o MP4 com o vídeo e tudo, né? Por enquanto. Mas já acredito que vai poder baixar o vídeo e subir o vídeo com as imagens e tudo. Mas por enquanto ele vai extrair ele vai fazer a transcrição, né? E vai colocar ali, ó. Vídeos enviados recentemente podem não estar disponíveis para importação. Isso deve ser alguma política até mesmo do YouTube lá. Mas ele aqui, ele já vai conseguir fazer, ele vai tirar resumindo, né? Ele vai tirar o texto. Vai extrair o texto automaticamente. De qualquer vídeo que tiver público no YouTube. E aí eu consigo montar uma grande base de conhecimento com vários artigos diferentes, ou se os doutores utilizarem mais PDF, tranquilo também. Quando eu venho aqui selecionar arquivo, fazer upload das fontes, eu vou vir aqui, ó, aulas, a Constituição. A Constituição tem 500 páginas, né? Nota que ele vai deixar tudo aqui do lado. Então vamos supor que eu tivesse os sites, os vídeos, eles iriam aparecer todos aqui no canto esquerdo. Ele demora um pouquinho aqui para carregar. Adiantando esse processo, aqui no canto direito, ó, nós temos o estúdio. Se eu vim para cá, seria um bate-papo aqui sobre a Constituição. Posso adicionar uma nota, posso pedir aqui o resumo em áudio, né, o que a gente vai fazer, ou um mapa mental, ele faz automaticamente também, ou posso pedir o resumo de áudio por aqui, e aqui eu consigo personalizar. Viu? Ele identificou uma fonte, o texto apresenta trecho da Constituição da República Federal, detalhando a estrutura fundamental. Os autores vão perceber que ele tem um texto que lembra muito, por exemplo, um tradutor. Por exemplo, trechos, esse tipo de coisa, é porque eles traduzem o modelo para o português, mas eu acredito que ele não é português ainda 100%, mas enfim, tudo vai vir traduzido mesmo. Então ele tem um texto mais formal, um texto meio que de legenda de filme. Ele parece meio um texto assim, meio que... Mas dá para entender com tranquilidade. Isso é até português do Brasil. Sim, mas mesmo assim, ele é como se ele está disponível em 50 línguas, mas é como se ele fizesse uma tradução de alguns termos que ele quer se comunicar com a gente. Mas sim, o português está muito bom, enfim. Só fiz um disclaimer. E aí, legal. Então a gente pode pedir aqui, se eu pedir o resumo por aqui, ele vai resumir do jeito que está aqui. Aí a pergunta que o doutor colocou. Aqui nós temos, ó, conversa aprofundada com 2 apresentadores. Eu posso já pedir aqui para ele gerar.
Eu vou pedir para ele gerar enquanto a gente fuça aqui nos outros botões, que ele demora um pouquinho. Mas a gente pode personalizar, que seria o nosso prompt. Então eu posso querer o quê? O mais curtinho, ele vai fazer um resumo desse documento de 500 páginas de uma maneira mais resumidinha. O padrão, ou um podcast um pouco mais longo, uma tradução um pouco mais longa, em quais aspectos os hosts, são os apresentadores, devem se concentrar. Testes que você pode fazer. Os autores podem testar, lógico. Focar em um local específico. Então, por exemplo, da Constituição, busque isso. Focar em um assunto específico dentro da Constituição, é quase a mesma coisa, né? Segmentar um público-alvo específico, que ele dá muito aberto isso daqui. Mas basicamente quero me concentrar no processo, quero que os apresentadores façam um resumo para mim em áudio desses pontos aqui do processo. Tem 5.000 páginas, né? Ele vai ler e vai buscar mais naquela fonte ali do que fazer aqui geralzão do jeito que a gente vai fazer aqui agora, só para os autores terem uma ideia de como... Eu vou deixar padrão também, porque o áudio fica menor, que é para a gente ouvir, inclusive, um pedaço dele, ou até ele inteiro. Mas dá para a gente criar prompt. Aqui seria uma coisa de prompt. Eu quero aprender também a fazer esses prompts para ensinar os doutores. Mas testem aqui, quero assim, assado, e ouçam depois e me falem se deu um bom resultado. Se os doutores quiserem também resumir em áudio, né? É uma opção. Se eu pedir para gerar, ele começa a gerar, eu não vou colocar prompt nenhum. Isso aqui sempre fica aberto, ó. Isso aqui ele vai falar da resumo, eu gosto de deixar ele assim, ó. Outra coisa bacana agora, que atualizou faz pouco tempo, o mapa mental, ó. Ele vai gerar um mapa mental automático de qualquer documento que os doutores colocarem aqui. Precisa fazer uma apresentação. Às vezes quero fazer um mapa mental rápido, não quero nem abrir um projeto, por exemplo, um caderno. Ele vai gerar aqui também. Essa parte aqui de criar uma nota pode ser para os estudos dos doutores. Uma nota que os doutores tenham, o nome da nota, enfim, do que os doutores estão estudando aqui, vai ficar tudo armazenado e os doutores podem acessar e transformá-la em fonte também, se quiser. Então, por exemplo, todas essas notas podem ser transformadas numa fonte também, se fizer sentido, lógico. Aquilo que os doutores estão, por exemplo, se for para estudo, de uma pós, de alguma coisa, isso também vira uma fonte e vai vir aqui para o outro lado. Como os doutores tivessem um anotador aqui. O guia de estudo, ele vai gerar um guia, na verdade, de toda essa documentação, e os doutores vão poder interagir também com esse guia. Nós já vamos abrir ele aqui também. Um documento resumido é aquilo que o doutor perguntou. Ele pode resumir ali a transcrição daquele áudio e colocar. E a linha do tempo, ela serve para dar para a gente um norte. Em linha do tempo aqui não seria da data, né? Seria dos capítulos que aquilo tem. Enfim, ele vai fazer um resumo também. A linha do tempo é um resumo mais detalhado em tópicos do que aquele documento ou que aqueles documentos ali têm. As referências, perdão, o documento é tudo, né? As referências tem aqui, as fontes, perdão, tem aqui, e ele vai fazer também um guia de estudo. Mas daqui a pouco nós vamos conversar aqui com ele. Enquanto ele vai gerando, o guia essencial, ó, o guia de estudos da Constituição Brasileira. Este guia de estudo foi elaborado para auxiliar a revisão e aprofundamento do seu entendimento sobre a Constituição Brasileira. E os doutores podem transformá-lo em fonte ou podem ir perguntando, por exemplo, através daquele grande resumão aqui que ele fez, pro chat aqui, que ele já tem. Algumas perguntas Isso aqui eu acho que eles deveriam otimizar mais o designer disso aqui. Mas eu vou pegar uma pergunta aqui, ó. Como a Constituição estabelece os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito? Ele está fazendo a leitura. Isso aqui são perguntas frequentes. Mas os doutores podem personalizar aqui, ó. E o mais importante, e é bem bacana, que aqui, que ele vai buscar as referências dentro do nosso documento. Então, deixar aqui aberto que fica mais claro. A pergunta foi: como a Constituição estabelece os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito? Aqui ele fez um resumo, né? Estabelece os princípios fundamentais do Estado Democrático logo no seu primeiro artigo, blá, 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 blá. Quero ver o artigo. Ele está aqui, ó. E vai criar um guia da fonte aqui.
dos princípios fundamentais. Então, os doutores têm tudo na mão. Aqui nessa parte 3, por exemplo, o Conselho é um órgão de consulta do Presidente da República. Aí eu quero ver na referência do documento 3. Ele me grifa aqui, né? Ele me deixa aqui aonde ele encontrou essa referência. E com o uso, os doutores vão poder ir consultando esse documento ou esse processo com uma assertividade e agilidade muito maior que no chat GPT. Por quê? A janela de contexto muito grande, né? Muito alta, e a capacidade de ter várias fontes dentro da mesma. Aqui, ó. Esse 10 é referente a essa parte aqui, ó. Ainda quero entender como ele separa aqui essas fontes. Mas é bem intuitivo mesmo e dá para perceber que ele traz. O 13, sei lá. Agora vamos supor que fosse dentro de várias e várias e várias fontes. Então, por exemplo, um site, alguma coisa, ele também vai discriminar aqui e os doutores podem selecionar também as perguntas por determinadas fontes. Se eu tiver aqui 20 fontes e tiver tudo isso daqui ligadinho, ele vai selecionar todas. Se não, sei lá. Olha, desses sites aqui, seleciona os sites, né? Vai estar aqui, site. Ele vai fazer o resumão aqui, ele vai ler todos os sites muito rapidamente e vai trazer aqui os pontos e os doutores podem conversar. Essas perguntas aqui, bom, se fizer sentido, né? Os doutores utilizam, mas esse design aqui eu ainda acho que não ficou tão convidativo, não. Porque essas perguntas ficam muito. Quando você atualiza a página, ele volta para o começo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Clicando em cima da fonte, ele faz a mesma coisa que é também um pequeno resumo aqui. Quando eu fecho, ele volta. Então, dos sites, dos vídeos, dos documentos, clicou aqui em cima, ele também dá um guia da fonte, que é um resumo daquela fonte que os doutores colocaram. Aqui eu diminuo, e aqui eu já consigo começar a fazer uma leitura aqui e conversando aqui no chat. Aqui está toda a Constituição, tá vendo? É como se a gente fizesse a leitura junto também, o chat GPT, né? A gente só lê aquilo que está no chat. Isso aqui é bem importante também. A gente tem acesso àquilo que ele está lendo e os doutores podem conferir a qualquer momento. Agora, o nosso querido. Eu atualizei aqui, ele voltou para o começo da. Tá. Agora, aqui, doutores, ele fez um pequeno resumo deste documento. Imagine se fosse sempre gosto de frisar, uma gama de fontes diferentes. Os doutores iriam lá no prompt, pediriam para ele quais as fontes que o doutor quer que eles foquem e esse bate-papo os doutores podem escutar. Eu pedi o padrão, ele fez de 7 minutos apenas, porque só tem esse documento aqui. Então ele fez o resumo padrão. Se a gente pedir um resumo longo e tiver muitas fontes, ele faz podcasts de 30 minutos, enfim, eu já consegui fazer até de 20 minutos. Os doutores só me confirmam se os doutores conseguem ouvir. Conseguem? Não. Não. Mas os doutores estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, esperem aí um segundo. Fecho aqui, venho para cá, para cá, para cá. Notebook LM, planos, planos.
Porque daí eu vou trazer para esse navegador aquela nossa conversa, Constituição, tá vendo? Agora eu venho aqui, ó. Eu vou deixar no claro também, que eu acho que fica mais legal. Constituição tá aqui, beleza. Só um segundinho que os doutores vão ouvir. Aí eu venho aqui agora, aqui, paro de compartilhar, volto a compartilhar. Os doutores estão vendo aí a minha tela e estão me ouvindo, né? Doutores, não consigo Sim. ouvir agora. E agora Ah, tá na não. tela, né? Tá só na tela. Consegue me ouvir? Me ouvir, os doutores conseguem. Sim. Tá, assim que ele girar aqui de novo, a gente vai ter a tradução aqui e os doutores vão ouvir. Aí, como eu disse no começo, ó, o mapazinho mental, eu vou voltar lá de novo, para os doutores verem aonde é que eu fiz. Se clicar aqui ó, no mapa mental, ele, novo mapa mental, tá vendo aqui no canto? Ele está fazendo o mapa mental da Constituição, porque é o único documento que tem. Se ele tivesse mais fontes, ele ia fazer um resumo de todas as fontes, ou o mapa mental da fonte que eu selecionasse. Então, imagine que os doutores tivessem várias fontes aqui diferentes. Já já ele vai gerar aqui. Clique aqui para abrir o mapa mental. Tá pronto. Ó. Conteúdo essencial da Constituição Brasileira com base em uma fonte, que é o documento que a gente tem. Organização do Estado. Ou, abre, Tom. Aqui, ó. Nossa, por que ele está fazendo isso? Abre. Aqui o que ele fez, né? Constituição, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. Ele fez um resumão e já criou automaticamente. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Não é para ele fazer isso aqui, não. Ele faz certinho. E ele vai criar o mapa mental aqui. Vamos ver se a gente consegue voltar lá depois, que eu queria que os doutores escutassem o podcast. Compartilhar só uma guia fica muito ruim. Mas é só assim que os doutores conseguem. Entendi. E aqui também ele já vai me dando o resumo. Os doutores entenderam até aqui? Mais ou menos aí uma introdução para os doutores utilizarem? Sim. Vamos ver se vai, galera. Vamos, meu filho. E aí, doutores, a aplicação, acredito que a maioria delas, né, na leitura do que os doutores. Aliás, pergunta mais clara aqui, né? Alguns dos doutores já tinham experimentado, já sabiam isso que eu estou falando aqui, querem agregar em alguma coisa, e no que os doutores mais utilizariam ou vão utilizar ele, né? Bom, eu confesso que a semana passada eu comecei a usar o notebook LM, né? Achei fantástico também, só que não sabia desses detalhes que você está apresentando hoje. Uhum. Então, estrategicamente falando, é só entender esses pontos aqui. Eu posso nomear e ter quantos 50 cadernos, mas é bastante caderno, né? A gente vai fazer aqui de novo. Deixa eu sair aqui dessa aba única. Aí nós vamos voltar lá e vai ficar mais claro e a gente vai criar até um outro caderno. Mas agora os doutores me falam. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje nosso foco é um Agora estão ouvindo, né? Sim, Então aqui vai fazer sentido para alguns trabalhos que os doutores vão fazer, para outros não. Eu estou colocando aqui a possibilidade, né? Então o que está acontecendo aqui? Ficou aberto, né? Aberto que eu digo assim, faça um resumo aí desse documento que está ali. Então eles devem falar alguma coisa mais aberta. Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui, mudar de velocidade do vídeo, baixar, não. Depois eu vou ver como que os doutores podem direcionar esse resumo.
que é a gente fazer o prompt aqui de novo, só para a gente reforçar. Um documento essencial, a Constituição da República Federativa do Brasil, a de 88. Temos aqui alguns excertos que mostram a estrutura, os pilares, né? E a nossa missão aqui é tentar destrinchar os pontos mais importantes, entender como o Brasil se organiza legalmente e, claro, quais direitos são assegurados. Ok, vamos lá. Começando pelo preâmbulo, ele já dá o tom, né? Define a intenção, instituir um Estado democrático e para quê? Para assegurar direitos sociais e Então os doutores veem que a voz é bem natural, enfim, ele já está perdendo, né, aquela voz de A, mas nota que ele vai fazer como se fosse um resumão e vai ficar girando em torno, né, da própria roda aí. Por quê? Porque eu não direcionei. Vamos supor que eu fosse em personalizar. Vou voltar aqui para os autores entenderem. E pedisse para ele focar, e aí eu vou estudar um pouquinho mais. É que a maioria dos vídeos fica em inglês, que os caras que mexem com isso de uma maneira mais aprofundada, mas eu vou entender como que eles colocam os prompts aqui para estudos. Mas basicamente aqui a ferramenta mesmo diz, peçam para focar. Vou dar exemplo. Crie, né? Ele vai criar, só que focando nas... Eu vou criar no outro lá depois. Focando, por exemplo, na ideia dos direitos humanos, ou dos direitos das mulheres, ou em algum tema específico que os doutores querem um resumo da Constituição ou daquilo, eu acredito que seja muito mais produtivo do que simplesmente apertar aqui o botão, porque eles vão ficar falando dos documentos que os doutores só colocaram ali e meio que ele está narrando. Mas ele consegue ser bem específico também. Os doutores quiserem fazer um estudo, né, ao invés de ficar lendo, apenas ouvir, enfim, colocar um fone, é muito bacana. E testando aqui os pequenos prompts, com certeza os doutores vão ficar craque aqui. Então eu achei muito interessante essa nota, porque não faz muito tempo não que ele está atualizado para esse resumo em português. A ideia da gente poder criar os mapas mentais e a ideia também que eu vi que está novo aqui desse guia de estudos também, eu acredito que ele não fazia antes. Aí deixa eu só voltar para o normal aqui, porque eu acho ruim, muito ruim isso aqui. E quando a gente compartilha uma guia só, os doutores conseguem ouvir. Aí, ó, aqui fica muito melhor. Aqui eu acho que ele vai carregar a conversa de novo, mas os doutores não vão ouvir ela depois. Recapitulando, doutores, esse áudio aqui, os doutores depois os doutores testam. Vamos supor agora que eu quisesse agora fazer um outro, igualzinho a gente faz do assistente, Constituição não, Rodrigo, agora eu quero estudar o processo do meu cliente. É um novo caderno, beleza? Novo caderno, mesma ideia das fontes, tá vendo que agora só tá branco aqui, mas tá igualzinho. Posso colocar sites, posso colocar um texto copiado, posso colocar uma MP3. Vem aqui, ó. Sempre eu bato nessa tecla, os autores veem que as IAs gostam de ser específicas. Então, por exemplo, caso ou processo fulano de tal é um outro. Aí eu venho aqui, eu vou bater papo com ele, vou selecionar minhas fontes, vou criar um podcast, vou criar um guia de estudo, seja o que for, do processo do fulano. Ah, Rodrigo, mas eu estudo também para a minha pós-graduação. Crio um novo, vem aqui, pós-graduação. A lógica é sempre a mesma, e os doutores vão poder ter 50 desses, acho que é 100 agora, hein? Estou chutando 50, então o escritório inteiro pode utilizar. Os doutores vão poder voltar a qualquer momento, claro, né? Por exemplo, hoje estou estudando isso aqui, eu volto para o caderno do fulano. Vai ter tudo aqui, o nosso bate-papo salvo, o podcast que a gente fez, o guia, o mapa mental, consulto aqui, bato o papo. Ah, agora eu quero mudar, sempre bato nessa tecla, quero mudar para o outro assunto, a gente muda o assunto e o caderno, o notebook aqui. Dentro disso, o que eu acho mais fantástico, para a gente fazer um resumo final, a quantidade de fontes que a gente pode ter
dentro dele, né? Que vão ser link de um site. Eu venho aqui, carrego quantos sites eu quiser aqui, http, www, e posso criar um caderno para estudo de textos que foram publicados em sites. Aí os doutores têm a ideia aí muito melhor do que eu. Isso pode ser um caderno, inclusive. Eu até estou querendo criar um caderno desse aí, para eu fazer algumas coisas aqui para os autores, que são toda essa coisa que é publicada fora, já pegar esses cadernos e deixar tudo aqui, esses sites deixar tudo aqui. Eles podem ser isolados, cada fonte dessa pode estar isolado. Então, eu quero só resumir um áudio. Eu quero fazer aqui uma aula, quero fazer uma apresentação para os meus colaboradores, quero só fazer um mapa mental. Coloca aqui o que os doutores querem resumir e clica em mapa mental e ele vai produzir. Vamos ver agora se ele volta e para de bugar. É uma ferramentinha também legal. Rodrigo, quero só um resumo quero só um resumo rápido de uma audiência que está lá no YouTube. Pública. Quero só extrair o áudio dela. Sei lá, vamos perguntar aqui qualquer uma. Audiência pública. Do Fábio Dino aqui, ó. Aqui. Peguei o link. Ao invés de eu escutar esse 8h20, eu venho aqui, ó. Abro o caderno. A audiência do Fábio Dino, eu posso colocar lá, ó. YouTube. Vem aqui. Ele vai demorar um pouquinho para transcrever. Coloco aqui, por exemplo, ó. Flávio Dino audiência. Entende? Os doutores podem utilizar isso tanto de uma maneira, como é que chama? Para cuidar de um processão, né? Por exemplo, uma coisa muito robusta, mas também para essas atividadezinhas aqui, ó. Esse conjunto de fontes, nosso conjunto de fontes aqui, apresenta o debate sobre a constitucionalidade e o impacto das emendas parlamentares no Brasil. Tá tudo aqui, ó. Ao invés de escutar agora uma audiência de 8 horas, a gente já consegue ter um mapa mental, a gente já consegue ter um guia de estudo, a gente já consegue ter um resumo desse documento, a gente já consegue estabelecer uma linha de tempo, e a gente pode pedir, inclusive, se a gente souber o conteúdo, sei lá, pedir para ele focar na fala de alguém, eu acredito que ele consiga focar, ou em algum assunto específico que os doutores queiram saber dessa audiência pública, e já chamar ele aqui, ó, no personalizar, e colocar assim, ó, foque nesse ponto, crie um áudio para mim, e os doutores já vão consumir esse conteúdo de 8 horas, né? Eu fiz aqui uma coisa bem rápida, de uma maneira muito mais rápida, entende? E depois eu quero ensinar os doutores, que é bem simples, né? Uma coisa que eu quero trazer lá na área de ferramentas é os doutores aprenderem, acredito que os doutores já saibam, mas é bem simples, os doutores criarem um canal no YouTube privado, os doutores aprenderem a converter todos esses vídeos que os doutores pegam de audiência, né, eles vêm todos em MP4, certo? Para a gente armazenar vídeo é muito caro em esses planos de nuvem, né? E o Google é excelente para poder a gente armazenar quantos vídeos a gente quiser. Então, os doutores que têm também muito vídeo e queiram estudar esses vídeos, faz aqui, ó, um canal do YouTube, é bem simples, eu vou ensinar os doutores a fazer a conta. Quer ver, ó, quando eu venho aqui, aqui o meu já vai entrar no estúdio do YouTube Studio, mas os doutores vão estar aqui embaixo, aqui, ó, criar um canal. Os doutores vão ter um canal no YouTube, os doutores podem deixar os vídeos, por exemplo, privado, e vai guardando ali a tua biblioteca particular de vídeos, né? Sem pagar nenhum centavo. Pode colocar vídeo de 10 horas, 50 vídeos, 1000 vídeos vão estar ali. Nossa, Rodrigo, agora eu quero fazer um estudo daqueles vídeos, quero buscar alguma coisa, uma audiência, sei lá, uma reunião que eu fiz, o que os doutores quiserem. Os doutores vão ter os links aqui, ó, sempre à disposição, porque o canal é de vocês, e depois é só jogar aqui ou assistir de novo, enfim, porque tem essa dificuldade, eu acredito que os doutores também tenham, que trabalham com muito documento, ou começa a utilizar HD externo, ou começa a pagar nuvem, e fica um custo. E o YouTube é um excelente
nuvem para vídeo, e cada vez mais, muitas e muitas ferramentas estão trazendo essas transcrições e fica bem simples da gente fazer. Essa aqui do Flávio Dino foi bem legal. Se eu perguntar agora, como a obrigatoriedade das emendas parlamentares impacta a separação de poderes no Brasil? Fiz a pergunta aqui, né? Genérica. Ele já está buscando dentro da transcrição que ele fez no vídeo e ele já vai me dar. E a precisão dele é muito grande. É que o vídeo é bem grande, né? Então ele vai demorar um pouquinho. Mas não demorou. Aqui ele já me deu a da execução das emendas, a resposta já veio automaticamente. Ó. E se eu quisesse ver aonde ele está se referenciando daqui até aqui, ou daqui até aqui, ó, ele faz essa separaçãozinha, no 10, por exemplo, eu consigo ler aqui, ó, ou eu consigo já apontar aqui, ele me abre grande aqui. E ele abriu a parte do vídeo, ó. A parte não, né? Ele pegou a fonte, que é o vídeo. Excelente aí. E a partir daí, as ideias vêm surgindo. Aí eu quero trazer para os autores outras ideias. Vamos supor, aí esse texto fica tudo assim, né? Vamos supor, sei lá. Ah, ficou muito grande, né? Muito imenso. Ah, não, até que não ficou muito, não. Mas aí, se os doutores quisessem, por exemplo, ter um resumo, era só vir aqui, copiar tudo, jogar lá no chat GPT e pedir para ele organizar de uma maneira de uma melhor leitura, e ele já ia fazer para a gente um resumo de tudo isso daqui novamente. Então, trabalhando essas duas ferramentas junto, ele pode trazer para uma linguagem mais natural, resumida, com tópicos, enfim. E eu vou também trazer para os doutores essas ideias. Deu para os doutores pegar esses insights aqui? Ô, rapaz. Doutor, será que eu tô falando sozinho? Pô? Não, tá todo mundo escutando. Ah, deu para os doutores entenderem? Sim, perfeitamente. Então, é a gente utilizar, como que eu posso dizer, da melhor maneira as ferramentas que a gente tem. Notebook gratuito, os doutores podem fazer o seu banco de vídeo, igual eu falei ali. Ou, existe também uma outra ferramenta, aí depois os doutores podem me dar um toque, isso também é interessante. Existe a IA Studio do Google, que ela é muito, ela não tem essa frente aqui muito amigável, não. A pessoa precisa saber um pouquinho, mexer em ferramentas um pouco mais complexas. Mas aquela ferramenta do Google, ela aceita o vídeo para transcrever. A gente baixa o vídeo, MP4, coloca e ela transcreve. Aí talvez eu também traga essa outra opção. Mas criar o próprio canal é legal, porque dá para armazenar, né? E ter tudo ali certinho, coloca no título, igualzinho eu subo os vídeos. Coloca ali no título para os autores lembrarem, ó. Isso aqui é de tal data, quando quiser consultar, dá para pesquisar dentro do próprio canal, pegou o link do vídeo, joga para transcrever, já tem aquele resumo ali bem feito. E é isso, doutores. Essa é a microaula aí que eu queria passar, estimular os doutores a fazer a sua conta, bem simples. Vou deixar o link aqui abaixo da aula, aqui, né, na nossa área de membros, para os doutores só clicarem e criar a conta com o seu próprio e-mail, né, seu Gmail e tal, e comecem a usar. E se os doutores tiverem qualquer dúvida, eu também vou estar utilizando desse lado, lógico, né? Agora eu vou testar ele muito mais e tira as dúvidas, enfim, a gente coloca lá no grupo, mas os doutores me deem um feedback. Eu vou perguntar para os doutores lá para segunda, terça-feira, eu me lembro, de perguntar lá no grupo se os doutores estão utilizando, o que os doutores estão achando, porque assim fica mais fácil para eu trazer novas aulas, enfim, e a gente ir aprofundando mais. Porque assim como no chat GPT, os doutores já estão aqui mais tempo, estão sempre nas reuniões, os doutores sabem como é que eu faço. Eu coloco lá as ferramentas, os doutores me falam, aí eu ajusto aqui, do que eu tirar da minha própria cabeça e soltar simplesmente uma aula, né? Eu acho que assim fica muito mais produtivo e muito mais assertivo. Perfeito, doutores? Quinta-feira que vem eu trago mais atualizações, por óbvio, né? Que com certeza o ChatGPT vai ter.
Vou me aprofundar um pouco mais naquilo que o doutor falou. Já tinha estudado um pouco sobre o ChatGPT estar se conectando com outras ferramentas também. É que sempre eles vão soltando na mídia, né? E é sempre amanhã vai ter, amanhã vai ter. Mas agora eu tô achando que vai. Que esse aí, para os doutores que são mais antigos, eles meio que pararam de falar, não sei se os doutores se lembram do Operator. Esse vai ser mais avançado ainda que o Operator um pouco. Porque daí, eu acredito, aqui no meu insight, na finalização aqui da live. O Operator, ele esbarra nas outras empresas, por causa dos navegadores. Então eles queriam o quê? Lançar um robô, queria entrar em sites e tal, mas o Google sempre quer morder uma moeda ou a Microsoft vai empacar. Então o que os caras estão pensando em fazer e vão fazer? Então a gente cria o nosso próprio navegador, a gente já tem a nossa pesquisa, né? Que é o ChatGPT Search, e aí não tem mais frescura de ninguém impedir a gente de, na hora que a gente ranquear um site, a gente poder entrar nele. Só mesmo as empresas. Mas a grande maioria das empresas vão querer, porque vai aumentar muito as vendas, vai ser um assistente conectado a sites externos e que vai ajudar demais na produtividade no geral. No caso do advogado, até mais no dia a dia, né? Que também a gente perde tempo, óbvio, do que propriamente no primeiro momento, eu acredito, no jurídico. Mas sites como blogs, esse tipo de coisa, que os doutores têm, por exemplo, fazer algum entrar com senha, eu acredito que não forem informações sigilosas, tudo isso aí vai dar para entrar e os doutores vão poder bater papo no ChatGPT com esses sites, entende? De uma maneira bem, bem precisa. Então, assim que isso estiver atualizado, também trago para os doutores aqui. E se os doutores não tiverem nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. Estamos com 1h11 aí. Eu sei que os doutores estão cansados aí. E alguma dúvida, doutores? Boa noite, bom descanso. Boa noite a todos. Amanhã, comecinho da tarde, essa live vai estar já na nossa área de membros, se os doutores quiserem rever, mas utilizem o notebook LM, eu acredito que vai ajudar bastante. E na próxima quinta-feira, a gente tem o nosso encontro marcado aqui.